Bom dia, amigos. Estamos aqui mais um domingo, aqui de Catanduva, que eu estou passando uns tempos aqui com a minha mãe, até minha irmã voltar. Então, nós temos feito o nosso culto daqui de Catanduva. E hoje nós estamos aqui mais uma vez para juntos termos esse momento de ler a palavra, de orar, de meditar na palavra de Deus. Que Deus esteja conosco nesse momento, nos oriente, nos dê sabedoria, discernimento espiritual. Eu vou ler agora Deuteronômio, capítulo 6. Moisés deixou para nós a lei. E dessa lei temos os 10 mandamentos e muitas outras leis, estatutos, para que o povo de Israel guardasse. E na sua peregrinação pelo deserto pudesse viver assim, de uma maneira diferente dos outros povos. Então, eu vou ler. O fim da lei é a obediência. Deuteronômio 6. Estes, pois, são os mandamentos ou estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra, a que passas para a possuir. Essa terra era a terra prometida, a terra de Canaã, que eles saíram do Egito, como que eram escravos, passaram pelo deserto e se dirigiram a Canaã. Como nós hoje, nós saímos do mundo do pecado, passamos por um período de aprendizado na religião, aprendendo as leis, os mandamentos. E aí entramos na terra prometida, que é quando passamos a ter a plenitude do Espírito Santo dirigindo as nossas vidas. Deuteronômio 6. O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas para a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Vamos ver agora no Novo Testamento, Mateus, capítulo 5, o que Jesus disse sobre isso, sobre essa lei que foi dada por Moisés, esses mandamentos. Então, Mateus, capítulo 5, versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo,
até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino de Deus. Vou lá para o versículo 43, do amor ao próximo. Ouviste que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, porque ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuvas sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Vocês podem em casa depois ler o capítulo 5 inteiro e 6 inteiro de Mateus, que é o Sermão do Monte, e que possamos aplicar a nossa vida, entender o porquê dos mandamentos dados lá por Moisés e o cumprimento deles em Jesus Cristo, que nós só conseguiremos cumprir os mandamentos através do Espírito Santo habitando em nós. Vamos agora estar orando e depois nós vamos passar para o estudo bíblico que o Michel estará dando e que Deus nos abençoe neste domingo. Senhor nosso Deus, nosso Pai, santificado seja o teu nome. Venha, Senhor, o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor, ensina a nós os teus mandamentos, para que possamos cumpri-los, para que possamos ensiná-los aos nossos filhos e a todos ao nosso redor, e que o teu Espírito Santo em nós nos ajude a praticá-los em santificação, em graça, só na paz e no amor de Jesus Cristo por nós conseguiremos cumprir. Como Jesus cumpriu toda a lei, todos os mandamentos, ele foi o único que cumpriu. E nós, através dele, tentamos cumprir, ele agindo em nós. Porque ele disse, sede perfeitos. Ó Deus, só seremos perfeitos se o perfeito que é o Senhor habitar em nós. Por isso, nos aperfeiçoe, nos faça crescer em santificação. Ó Deus, neste domingo eu quero colocar a nossa vida, a nossa família, aqui a casa da minha mãe, todos os meus queridos aqui, peço saúde pela minha mãe, disposição, e por cada um de nós, por cada um que está assistindo, pela família de cada um, pelos enfermos, que o Senhor estenda as tuas mãos, curando, libertando,
dando paz e alegria. Fica conosco, Senhor, no decorrer deste domingo e também durante toda a semana. Dá-nos a tua graça. E agora que vamos ouvir a tua palavra, dá-nos entendimento, Senhor. Abre o nosso coração, abre a nossa mente, dá sabedoria ao Michel e a cada um de nós no decorrer desse estudo bíblico. Abençoa, Senhor, a todos, em nome de Jesus. Amém. Ficou ruim aquele dia, pegando só o teto. Não pegou, vai ficar mais perto hoje. Pronto. Fica pertinho aqui. Bom dia, irmãos. A graça e a paz de Cristo seja com todos os irmãos, irmãs, nesse domingo, nessa manhã. A Suzy, Raul, Valéria, os irmãos que nos acompanham, Solange, que estão sempre conosco. É um prazer estar com vocês a cada domingo e vocês, é claro, compartilhando com a gente da presença juntamente nesse culto dominical. Hoje eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra de Deus num texto muito conhecido, muito falado, muito divulgado, inclusive, do profeta Jeremias. Está lá em Lamentações, capítulo 3. De alguma feita ou num momento, você ouviu essa passagem, alguém pregando, falando a respeito, que é sobre esperança. E esperança, nós sabemos que ela só se fundamenta no Senhor. Esperança é algo que nós não vemos. Esperamos com a certeza e a convicção da promessa que Deus fez. A esperança, ela vai crescendo a partir de tribulações que nós passamos na vida, que produz perseverança, e a perseverança produz experiência, e essas experiências de comunhão com Deus e andando com Deus, nós vamos ter sempre a esperança. A esperança não confunde, queridos. A esperança que se vê não é esperança. Esperança é algo que nós temos a convicção e a certeza. Por isso que Paulo falou, fé, esperança e o amor são os três elementos que existem dentro do nosso tempo e no nosso espaço. Romanos 12 diz, regozije-se na esperança. E falei que a esperança só pode ocorrer se nós estivermos em comunhão com o Pai, seu Filho e com os irmãos. Então nós não podemos esperar somente as coisas dessa vida. Nós temos que esperar as coisas que estão além dessa nossa vida. Por isso que 1 Coríntios 15:19, ele fala a respeito da ressurreição, que nós falamos a vez passada, e domingo passado nós falamos que a ressurreição, ela te liberta do teu tempo presente, do passado, para você poder viver o teu tempo presente e te inspira a viver o tempo futuro, com a certeza e a convicção do que é eterno. Por isso, nós que esperamos em Cristo, não esperamos Ele somente aqui nessa vida. Nós esperamos além dessa condição, dessa vida. Por isso que nós temos a certeza e a convicção da ressurreição e da vida eterna. E aqui nós vamos ver algo interessante. Deus não nos regenerou para simplesmente vivermos a vida como a gente bem entende, mas nos regenerou, nos redimiu, nos libertou, faz viver curadamente, com os olhos abertos espiritualmente do coração, para viver não só o tempo presente, mas ter no Espírito Santo a inspiração para viver as condições futuras com a certeza e a convicção do eterno. A nossa fé e esperança, elas vão estar sempre em Deus. Para viver no tempo presente, queridos, nós falamos a vez passada que nós não podemos viver o presente simplesmente criando o passado, embalsamando o passado, perfumando o passado, mas nós precisamos entender o que ocorre no nosso presente a partir do que aconteceu com o nosso passado. Então a pergunta que muitos podem fazer é, viver no tempo presente, eu tenho que esquecer
o passado? Não. Precisa deixar isso bem claro. Eu não tenho que esquecer o passado. Mas você tem que entender o passado. Porque o passado, ele se revela por meio de lembranças, recordações e memórias. Guardem essas 3 palavras. O tempo passado, ele vai fazer com que aconteça em nós, lembra que nós falamos? Tribulação, perseverança, experiência, esperança. Precisamos ter esse processo de vida para que essa realidade aconteça. Então, vão ter lembranças, vão ter recordações. Um pouquinho só. Está em cima da mesa. Da mesa lá fora, caneta. Recordações e também memórias. Por isso que nós vamos encontrar na Bíblia essas palavras distribuídas por ela de uma maneira geral. Só que a gente parece que lembrança, recordação e memória são a mesma coisa, ou sinônimos. Não, elas são distintas, ocorrem de forma distintas e elas provêm de um contexto do próprio passado. Vamos trabalhar isso um pouquinho. Eu gostaria de ler agora o texto de Lamentações, que está no capítulo 3 de Jeremias. Esse profeta que viveu momentos difíceis da sua vida, foi chamado o profeta chorão. Daí um livro das Lamentações em que ele escreve. Mas nesse capítulo 3 ele faz uma afirmação muito interessante. Ele fala o seguinte a partir do versículo 18. Então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Eu falei que a esperança nossa está fundamentada no Senhor. Mas ele falou, já pereceu. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto, do absinto e do veneno. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Ele está falando, se relacionando, para expressar um sentimento de sofrimento dele. Absinto, ele está falando a respeito de coisas assim, amargas. São tribulações, são apertos, são angústias. E como esse profeta passou por isso? Aí ele fala mais. Ele fala a respeito de pranto, de choro, de lágrimas derramadas, não entendendo muitas coisas, de veneno, de coisas que são mortíferas que aconteceram na sua vida. Mas veja como ele fala no versículo 20. Minha alma, um coração, continuamente as recorda. Veja a palavra recordação onde ela está. Então a lembrança está no modo de você pensar, está na mente. Como eu penso, eu sinto. Como eu sinto, eu vou agir. Alma, coração. A recordação está no coração no sentido das ações. Está na alma. Por isso que fala, minha alma continuamente os recorda. A lembrança está no pensamento, as recordações estão no coração. E diz que a alma dele se abate dentro dele. Mas ele diz, quero, versículo 21, trazer a memória. Quero trazer a memória. Memória é a parte do espírito do ser. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. É sobre isso que eu quero trabalhar um pouquinho para a gente entender o que a Bíblia fala em relação a essas 3 palavras. Lembrança, recordação e memória. Para você ver bem o tempo presente, viver assim muito bem, plenamente o tempo presente, você não deve, eu falei, ficar preso no passado. Mas você também, eu disse agora que você não vai jogar o passado fora. Você vai lembrar, você vai recordar e você vai ter memória. E a Bíblia vai mostrar isso de uma maneira plena em todo o sentido. Veja como é interessante. Então você vai trazer sempre lembranças, recordações e memória. Sempre vai trazer. Às vezes positivas e às vezes negativas. E o que é mais interessante, ele fala, porque eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Tem lembranças que não são boas, mas tem lembranças que são boas. Tem recordações de ações que fizemos que não são boas, mas tem recordações que nos trazem coisas boas. Então eu quero dizer o seguinte, toda vez que você trouxer algo do passado, ele só pode ser planificado se ele vier na forma de memória.
não de lembrança e não de recordação, embora elas sejam necessárias, mas não são essenciais para fundamentar, além da fé, a esperança para você viver plenamente o amor. É sobre isso que eu quero trabalhar. Então o tema hoje é sobre esperança. Então eu já disse, vou só reafirmar. Lembrança, segundo o que nós vemos no transcorrer da Bíblia, é o que ocorre na mente da gente, que é a forma da gente pensar. É como eu penso, como eu sinto, o que me leva a ter uma ação. A alma agora já tem uma recordação, que são ações que nós vivenciamos. Mas ele falou que nós não podemos parar aí. Nós precisamos trazer à memória as lembranças, as recordações que produzem em nós esperança. Então isso mostra nitidamente que lembrança tem uma relação com a mente, o pensamento. A recordação, o próprio Jeremias fala aqui em Lamentações que a alma é uma forma de viver, é uma experiência que ele teve no transcorrer da vida com ações. E a memória é o espírito dele, é a forma dele ser. Por isso que ele disse assim, versículo 18, então disse eu, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. Veja que coisa incrível que ele fala. Se a nossa esperança só pode estar em Deus, e a dele expirou, pelos sofrimentos que ele estava passando, a gente vai aprender algo muito importante com ele, que na Bíblia nós vamos encontrar essas palavras. Então eu vou trabalhar primeiramente a palavra lembrança. Lembrar é pensar. Êxodo 20, é interessante que Deus fala assim nos mandamentos. Lembra-te do sábado para o guardar. Lembra-te. É como se falasse assim, isto é, tenha em mente o dia do Senhor, o dia do descanso, o Shabá. Ele foi feito porque Deus, concluindo a sua obra, descansou. E você vai trabalhar durante 6 dias, mas um dia você precisa descansar, senão você vai contra a essência do que Deus te deu. Então, o sábado foi feito para o homem, disse Jesus, e não o homem para o sábado. Por isso lembra-te. O que é interessante em Apocalipse 2:1, eu vou pular já bem assim, porque tem muito lembra no meio de toda a Bíblia, mas já vou lá para o final para chamar a atenção de um detalhe para nós como igreja. Ele diz Apocalipse 2:1, Jesus falando ao anjo da igreja em Éfeso, ele diz o seguinte, eu vejo as tuas obras, eu vejo o teu labor, isto é, o teu trabalho, eu vejo a tua perseverança, veja, perseverança, experiência, tá vendo? Perseverança, experiência, esperança. E começou tudo com uma tribulação, algo que eu não gostaria, mas eu tenho que passar, porque é um processo para você crescer. E aí ele mostra algo também interessante, que você não suporta homens maus. Ele fala para aquele responsável da igreja de Éfeso. Você pôs todos eles à prova e viu aqueles que diziam que eram apóstolos e não são apóstolos. Então você está fazendo tudo que eu posso dizer que está certo. Não tem nada errado no que você está fazendo. Essa estratégia que você está usando, essa forma de você analisar as coisas, de fazer da melhor forma que você pode, não está nada errado. Jesus está falando para esse anjo dessa igreja, e ele diz mais, e você acabou achando que todos esses que falaram que eram apóstolos, eles não eram mentirosos. Que você tem perseverado, veja a palavra perseverar, você tem perseverado, você tem suportado provas por causa do meu nome. Está lá em Apocalipse 2, falando a esse anjo, esse responsável da igreja de Éfeso, Jesus glorificado falando para ele, que ele não esmoreceu, e que ele tinha um problema sério, porque ele fazendo tudo isso, ele estava preocupado consigo mesmo. Ele não estava fazendo como se fosse para o Senhor, ele estava fazendo para ele mesmo, porque um dia ele sabia que ele teria que encontrar com o Senhor, porque ele é o responsável para cuidar da igreja, e ele estava cuidando não só dele, mas também de todos os irmãos da igreja. Então, ele era uma pessoa que, olhando Jesus para ele, ele diria assim, você é ilibado, você é puro, você é limpo, você não tem nenhum senão contrário, você está fazendo tudo que é certo, nem heresia tem entrado aí onde você está, você está correto.
Só que a santidade que você está fazendo, buscando nisso, não alcançou o contexto da perfeição. Falta para você, ele diz ao anjo da igreja, afeição, querido. Afeição, isto é, um amor desinteressado. O anjo da igreja de Éfeso está fazendo tudo certo. Jesus falou, eu vejo, está tudo certo. Só que a tua motivação, ela está errada. Porque tudo que você está fazendo é para você, de alguma maneira, se sentir aprovado. E não por expressar um amor desinteressado. Sabe o que aconteceu com você, ó anjo da igreja? Para que você possa ter uma vida plena no tempo presente que você está vivendo, você deve trazer do passado à sua memória lembranças e recordações que foram delegadas para você. Eu não estou criticando, eu estou querendo corrigir, eu estou querendo te orientar. Você, anjo da igreja de Éfeso, que cabe para qualquer um de nós como igreja. O Jesus glorificado diz, tenho contra ti. Alguma coisa que ele está fazendo? Eu falo, não, está tudo certo. Eu tenho contra ti uma coisa só. Que coisa? Você abandonou o primeiro amor. Você abandonou o amor desinteressado. Você já estava fazendo as coisas com amor de interesse, para receber glória, provação, ser visto, ser reconhecido. Não é isso que eu quero. Você pode fazer tudo isso, mas você lembra-te, veja de novo o verbo, lembra-te de onde caístes. Lembrar, traga ao pensamento, pensa. Eu não vou falar onde que é. Você sabe aonde você caiu. Você sabe onde você caiu? É quando você recebeu todo o amor que Deus amou você de tal maneira que você começou a fazer sem ser a expressão desse amor onde você está. Então lembra-te de onde você caiu e volta a esse primeiro amor. Fazer tudo, diz em 1 Coríntios, Paulo falando no capítulo 13, a respeito do amor ágape. Se você fizer todas as coisas, der o seu corpo para ser queimado, der tudo que você tem para os pobres, ter línguas, conhecer línguas, ter dons, ter profecias, ter tudo, querido, ter o Espírito Santo, mas não ser levado, envolvido pelo Espírito Santo, dirigido, orientado, corrigido, na essência do que o Espírito Santo te dá, o amor, que é essencial. Tudo que você faz sem amor não tem valor algum, ele diz lá em 1 Coríntios 13. Por isso que ele usa esse verbo lembra-te de onde caíste. Depois ele fala uma outra condição, arrepende-te e volta ao primeiro amor. Qual é o primeiro amor? Lembrar, eu falei, é um contexto de mente. Geralmente lembrança tem sempre um contexto, como ele falou nos mandamentos. Lembra-te do sábado. Ele não falou para guardar. Ele não falou que tem que fazer algo. Ele falou, lembra-te. E agora ele está falando, lembra-te de onde você caiu. Por quê? Você vivia, antes de conhecer a Jesus, de forma individual, interesseira, pessoal, para si mesmo. Mas agora você está aprendendo com Jesus Cristo que você não pode mais ver para si. Porque agora você recebeu tanta bênção que você tem que ser um abençoador, como um filho de Abraão. Como um filho da fé, você se torna abençoador. Você já não é mais alma vivente. Agora você é espírito vivificante. Por isso que ele está falando para ele, lembra-te. Você sabe aonde eu te encontrei a primeira vez? Falando para aquele anjo. Eu te encontrei a primeira vez quando você viu em mim o quanto eu te amei. Que eu dei a minha vida por você. Então lembra-te aonde você caiu. Porque o nosso encontro não é no fazer. O nosso encontro é no ser. Jesus estava revelando não a solução, não o resultado, mas ele estava orientando ele com carinho, com amor, o que é essencial, o que você precisa, o que eu preciso, o que nós precisamos. Ele disse assim para ele, você precisa tomar um cálice de afeição, de amor, com que você foi amado, com esse amor ágape, desinteressado. Não é para amar o outro como você ama a si mesmo.
Não, é para amar o outro como você foi amado, quando eu te encontrei. Porque eu quero agora voltar a encontrar com você desse modo, amando desinteressadamente, servindo, sendo um abençoador e não querendo bênção. E aí ele fala, para que você possa cumprir o seu propósito como cristão, de amar de uma maneira desinteressada. Por isso que, para ver todas as soluções de todos os problemas nas nossas atividades da vida, é necessário que você tenha sempre o amor ágape. Não esqueça, faça tudo. Usa-se de estratégia, usa-se de formas, usa-se de estrutura, usa de competência, mas isso não é essencial. Isso é algo que é necessário, é importante, mas não é o fundamento. Porque o fundamento do isso, se não tiver amor, não tem significado algum. É vão. São chamadas obras mortas. Então, a falta de afeição, falando para esse anjo, falando para nós também, te leva a padecer, te leva a sofrer. Porque não faz com amor o que você faz no transcorrer da sua vida, porque ela acaba ficando sem ter um significado. Porque se não tiver amor, tudo que a gente faz são obras mortas, não tem significado. É isso que ele vem falar com cada um de nós. Então encontre alguém. Estive ontem à noite sentado com os parentes e nós fizemos uma reflexão. Aí falamos do nosso passado. E o interessante é que tudo que nós falamos, quando terminou, como eu ia pregar a respeito de lembrar, hoje eu fiz uma pergunta assim para os nossos queridos irmãos. Eu falei, nós falamos do nosso passado com lembrança, com recordação ou com memória? A Bíblia fala que sempre o fundamento na Bíblia, além de lembrar para corrigir algumas coisas e fazer recordações das ações para tomar um novo rumo e direção, ele fala sempre que todo o passado ele tem que fundamentar na memória. E tudo que nós falamos teve lembrança, teve recordação, mas o que predominou foram memórias. Porque a gente festejou tudo que a gente falou do passado para estar agora no presente e vendo como Deus nos abençoou, nos dirigiu. E que não foi a gente que caminhou, foi Ele que deu a direção, embora a gente tivesse traçado planos, como ele diz. Mas o importante é que agora nós estávamos sendo guiados pelo Espírito Santo, guiados pelo Senhor. Glória a Deus, queridos. Aí terminou, falou, a lembrança, falou, lembramos. Ah, mas também recordamos. Quantos fatos, quantas ações, quantos deixamos de fazer, quantos nós fizemos, mas o que predominou foi memória. Por isso que a Bíblia fala, precisamos comemorar. A Páscoa era para comemorar, é uma memória com. Vimos que o contexto da Páscoa judaica, a Páscoa cristã, as festas judaicas era comemorar, é festejar, é se alegrar. A esperança traz alegria, queridos. Mas a esperança também pode não trazer alegria quando traz lembrança e recordação negativas. Tem pessoas que ficam lembrando do passado, coisas negativas, que eu falei, não traga, não embalsama. Mesmo que sejam boas, traga do passado, única e exclusivamente, lembranças e recordações que produzem na memória algo que pode te dar esperança. É o que o profeta aqui fala, depois de passar, sendo chamado e denominado um profeta chorão. Em que ele diz, vou repetir o versículo 18, então disse eu, falando consigo mesmo, já pereceu a minha glória. E aí ele diz assim, já pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E a gente só pode esperar no Senhor. E não é esperar do Senhor, é esperar no Senhor, é em comunhão com Ele, para expressar as virtudes, os dons. O que é mais interessante, fale com alguém, como nós nos reunimos, como nós estamos falando aqui das coisas de Deus, com os irmãos, compartilhando. Compartilhe essas coisas de Deus, para que você, lembrando delas, trazendo as recordações, como ele falou, tribulações produzem o quê? Ele fala,
Perseverança. Perseverança produz o quê? Experiências com Deus. Experiências com Deus vão produzir o quê? Esperança. E esperança que você vê não é esperança. Esperança é aquilo que está prometido e que você ainda não viu, mas que pela tua fé, você vivendo, você acaba expressando as virtudes de Deus e você fica assim, admirado. Como que ainda em mim poderia ter tanta coisa que me dá alegria e esperança de ver? Porque falou que trouxe lembranças e recordações que podem te dar o que? Na memória. E comemorar e festejar com esperança no teu espírito. Porque agora não somos mais alma vivente. Agora nós somos espíritos vivificantes. Então fale com alguém, compartilhe a sua memória do passado. Lembra, recorda o que te renova, o que te dá esperança para viver. Como fez o Jeremias aqui em Lamentações 3. Jeremias afirma que quando a sua alma se recorda, eu vou ler isso aqui que é muito interessante. Minha alma continuamente os recorda. Recorda o quê? Aí você volta no versículo 19. Lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Aflição, tribulação, angústias, apertos na vida. E ele fala mais, e do meu pranto, do meu choro, e do absinto, das coisas amargas que aconteceram, que eu não gostaria, e do veneno que fica realmente fazendo mal, que me tira as coisas da vida, a minha alma continua a recordar. Então a recordação, ela não é apenas um pensamento, que te leva a um sentimento, a uma ação. A recordação é muito mais, é uma ação vivencial de experiência. Ou com Deus, ou sem Deus. Mas se você tem essas experiências com Deus, ele tinha. E mesmo tendo, veja que ele diz que a esperança dele com o Senhor já estava um pouco interrompida. E aí ele faz. E isso faz abater dentro de mim a minha alma. Então há o que nós chamamos de desânimo. Lembra dos dois do caminho de Esaú? De Emaús? Estavam no caminho de Emaús. E Jesus falando com eles, falou que eles estavam o quê? Desanimados, frustrados. Porque eles tinham expectativas. Eles não tinham perspectiva do eterno. Eles tinham uma expectativa do futuro. E não aconteceu do jeito que eles queriam. Então é interessante entender isso. Então a pergunta que a gente tem que fazer, quando a sua alma se recorda, como ele diz, do pranto, do absinto, da amargura, do sofrimento, do veneno, do quase morte, daquilo que te faz mal, a sua alma se abate, desanima, ele fala. Razão de trazer à sua memória, ao seu espírito, o que pode dar esperança para viver. Está lá em Lamentações que nós acabamos de ver. Então o que deve ser trazido do passado? Vai vir lembranças e recordações. Mas o que é interessante, lembranças e recordações negativas geram desânimos. E quantas pessoas ficam lembrando do passado, ou construindo ele, ou embalsamando ele, como eu falei, e perfumando ele, e fica vivendo sofrimentos, e que nunca deixam viver o presente. Outros embalsamam o passado e criam um relicário, que eu falei. Fica limpando o relicário. E nunca cresce, nunca amadurece. Ficam eternas crianças espirituais. É isso que ele está falando. E o que ele falou? Se você trouxer o negativo, vai gerar desânimo para a tua alma. Mas se você trouxer o positivo, você vai ser como o profeta Jeremias. Vai trazer esperança. De que jeito? Trazendo a memória no espírito. É como você ouvir essa frase. Veja se você já não ouviu ou se você já não falou. Não aguento mais. Quando alguém diz assim, pô, tu não aguento mais, ele está pondo um limite. Ele falou, acabou aqui. E Deus falou que nós não temos limite. O amor, ágape, não tem limite. A lei dá limite. A graça não tem limite, porque ela caminha uma segunda milha. Você vai ouvir outra frase. Estou no meu limite. Quem está no limite da carne, meu querido. Está no limite da alma. Está nos seus interesses. Está nas suas obrigações. Cumpri minha obrigação. Fiz o que devia. E Jesus diz, depois que você fizer tudo certinho, considere-se um servo inútil. Porque você precisa ter santificação e você precisa ter perfeição. Sede santo e sede perfeito. Ele não falou para procurar ser um pouquinho, ele falou sede, é imperativo. Então é possível. E já vamos falar sobre isso, já falamos, e foi falado agora de manhã, da perfeição e a importância dela. Perfeito como Deus falando, é impossível. Como que pode ser? Ele falou, quando Deus estiver em você. Porque o perfeito estando em você, se Cristo estiver em você. Então tem gente que não conseguindo isso, ele começa a usar subterfúgio de pensamentos. Começa a lembrar, o que eu posso fazer
para mudar a estratégia, para resolver o problema, para não enfrentar esse problema. Isso é coisa de criança. Adulto fala, qual o problema? Dá ele para mim. O que eu tenho que fazer? Deixa eu fazer. Você vê alguma coisa errada? Não procura mudar a responsabilidade para o outro. Fala, eu vou lá e vou fazer, vou assumir. Porque de alguma maneira, esse ato que você está fazendo, você está mostrando o teu amor para a resolução que muita gente não quer. Porque como criança a gente joga a responsabilidade para o outro. Isso é o quê? É medo, é culpa, é vergonha. É próprio de uma condição de um homem individualizado. Que não cresceu, não amadureceu, não ficou perfeito, não ficou completo, não ficou como Cristo. Deixa o Espírito Santo trabalhar, querido. Se você pensa assim, estou no limite, não aguento mais, então na realidade você ainda não cresceu suficientemente em Cristo. Você tem o Espírito Santo, mas você não está sendo dirigido, guiado por Ele. Você não passa por um problema de perseguição, frustração. Fala, passo. Então por que você desanima? Todos nós vamos passar, mas o Filho de Deus não vai desanimar. O Filho de Deus vai enfrentar. Ser forte e corajoso, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Então vocês vejam como é interessante. Tem gente que fica acomodado, achando que Deus vai resolver. Eu falo, não, você tem que resolver o que te pertence, o que foi deixado delegado para você. Mas você não pode delegar para outros, e muito menos responsabilizar outro, e muito menos responsabilizar Deus. Lembra de Adão? Quando Deus perguntou para ele, onde você está? Você sabe qual foi a desculpa dele? Foi pior do que tentar se justificar. Ele tentou se justificar dizendo o seguinte, sabe o problema? Você sabe por que eu fiquei longe do Senhor? É por causa daquela mulher que o Senhor me deu. A ousadia dele. Eu não tenho ousadia para resolver o problema dele, mas ele tem a ousadia de criticar outros, a mulher, e criticar Deus que deu a mulher para ele. Ainda criticou Deus. Teve a ousadia de criticar Deus. Quantas pessoas na Bíblia não têm a ousadia de criticar Deus, mas não têm a ousadia e a coragem de enfrentar os problemas que ele tem que enfrentar para revelar Deus. Deixa o Espírito trabalhar. Então, onde está a nossa esperança? No que eu vejo, são os mais infelizes de todos os homens, para esperar no tempo de ontem, de hoje e de amanhã, e não entender o eterno. Então presta atenção. Se você está vivendo no estrito limite da obrigação, você é um inútil. Você não fez nada mais do que a lei te obriga. Você não chegou ainda a ter uma maturidade em Cristo, porque ainda não tem obediência em amor. O que ajuda a exceder e andar a segunda milha sem reclamar, mas clamando, andando, chorando, mas fazendo, são os pensamentos e sentimentos e ações que vão estar na sua alma, querido, que vão estar na sua forma de pensar, que vão estar na sua forma de agir. Mas você sendo um ser espiritual que vive e assume a responsabilidade, sabe qual a expressão que você vai agora colocar? Não é mais como eu penso, como eu sinto, como ajo, mas é dizer, eu penso como Cristo, eu sinto como Cristo, vou agir como Cristo, porque agora quem vive em mim é Cristo. E sabe o que vai acontecer? Vai ter uma expressão de amor, de graça e de comunhão, não só com Deus e com o próximo. Você vai assumir as coisas e não vai responsabilizar outros, mas vai se tornar responsável para enfrentar todas as coisas. Então você deve estar preparado para encontrar com o Senhor um dia, porque você vai ser achado pelo Senhor como cristão, como isto é, um pequeno Cristo. Ou você vai ser achado com Ele como a gente vai ver com as virgens, que eram sábias e as nécias. Vou usar esse exemplo para explicar o que eu estou falando. As virgens, chamadas sábias e nécias, elas tinham um ponto comum. Entre essas virgens, sábias e nécias, diz que todas esperavam pelo seu Senhor. Todas tinham azeite nas suas lâmpadas. Vamos chamar assim, tinha o Espírito Santo nelas. Todas tinham o Espírito Santo nelas. Então elas tinham as suas vidas, que tinham o Espírito, mas o Espírito não as tinha. Então, o que diferenciava as sábias das nécias? É que as sábias, além de terem as suas lâmpadas cheias do Espírito Santo, de azeite, elas levaram, deixa o Espírito trabalhar, querido, elas levaram o azeite, o Espírito Santo, nas suas vasilhas, além do que elas tinham.
Tem muita gente, querido, que na igreja fala, eu tenho o Espírito Santo, eu tenho dons espirituais. Mas Paulo disse, se você não tiver afetos, se não tiver um amor ágape, desinteressado, não adianta os dons. O que adianta ter tudo, fazer tudo, ter estrutura, ter formas, ter estratégia, ter tudo, mas não tem amor? Ele falou, nada tem significado. Ele deixa claro em 1 Coríntios 13. Então o que diferenciava elas é que as sábias, diferente das outras, que era igualzinho, esperando o Senhor, elas tinham levado azeite a mais nas suas vasilhas, além do azeite do Espírito nas suas vidas, lâmpadas. Veja que as virgens sábias estavam preparadas. As outras estavam se preparando. Aí o Senhor chega. E o que aconteceu? Demorou. Então, foram surpreendidas. E o que acontece? Muitas vezes, muita gente está achando que está surpreendendo e no final, ao encontrar com Jesus, vão ficar surpreendidas. Porque vão ouvir de Jesus, não vão entrar. E por que não vão entrar? Porque não tem azeite a mais. Viveram a obrigatoriedade da lei. Tinha o Espírito Santo, tinha Cristo, mas não andavam em comunhão, não cresciam. Não cresciam em santificação nem em comunhão. E o que acontece? Fala claramente. Jesus diz, não vos conheço. Fecha a porta. As sábias entram. As outras não entram. Mas elas tinham o Espírito Santo, chamaram o Senhor, sabiam, estavam esperando, igualzinho a outra. Só o que diferenciou é que as outras levaram. Além do contexto da lei, do mandamento, daquilo que é chamado obrigação, elas viram que aquilo era o mínimo para conduzir a Cristo, e em Cristo a graça nos leva a uma condição muito maior. Então elas foram surpreendidas, mas não surpreenderam. E ainda falaram para as demais, dá um pouco do teu azeite. Ela falou, se eu tirar do meu azeite, eu não vou ter lâmpada para mim. Acender a lâmpada para continuar com o Cristo. Vai e compra de quem vende. Veja, tem muita gente vendendo, e na realidade estão fazendo um contexto de medo e obrigações. Então, elas estavam preparadas, não todas. As sábias estavam preparadas para o inesperado. Aí você fala, o que foi o inesperado? A demora do Senhor. Todas dormiram, todas. Não falou que umas dormiram, não. Todas dormiram. Todos tinham lâmpada. Todas tinham vasilhame. Qual a única diferença? As sábias levaram seus vasilhames além do que a lei obriga. Levaram seus vasilhames Cristo, esse Cristo ressurreto vivo, uma vida ressurreta transformada. E veja, e o que aconteceu com elas? Preparadas no inesperado, demora da vinda de Cristo, não condicionaram, veja o que eu vou falar agora, ao esperado, para terem o Espírito Santo além da sua vida. Para usarem isso, para expressarem esse amor além. Por isso que ele falou, quando alguém te pedir a capa, dá a túnica. Quando alguém pedir para caminhar 1 milha, caminha com ele 2. Não é obrigação da lei. Não é o contexto de ser um escravo desse contexto. Ele falou, não, é a obediência ao amor. Para ser realmente pessoas que, quando encontrar com Jesus, o que diferencia a gente é que nós somos além daquilo que foi pedido. As sábias preparadas entraram no reino de Deus, porque foram além da obrigação. Negaram a si mesmo, tomaram a sua cruz, seguiram a Jesus. Vamos entender isso. As sábias, tendo azeite nas suas lâmpadas, isto é, tinham o Espírito Santo nas suas vidas, tomaram mais azeite nas suas vasilhas, querido, e puderam abençoar outras pessoas com esse azeite. E quando todas dormiram, precisaram desse azeite, mas elas tinham, porque elas deram. E quando a gente dá, a gente sempre tem mais. Mas quando a gente retém, a gente acaba perdendo o que tem, queridos. Todo aquele que perder a sua vida psique, vai ganhar a vida zoe. Mas aquele que ganhar a sua vida psique, vai perder a vida zoe. Somos os mais infelizes se esperarmos em Cristo só nessa vida. Então, muitas vezes, nós estamos vivendo com o Espírito Santo, mas não estamos sendo guiados pelo Espírito Santo. Então, as prudentes levaram nas suas vasilhas e esperaram a Jesus Cristo, e nessa realidade elas não foram surpreendidas.
Elas cumpriram um propósito, porque Deus falou, quero encontrar vocês como um pequeno Cristo. E elas estavam como um pequeno Cristo, porque foram até o fim, e na cruz, elas vão dizer, está consumado a maturidade minha, santa e perfeita. E Jesus, quando falou, está consumado na cruz, ele falou, está consumado aquele homem, Pai, que o Senhor fez no princípio, e que ele se afastou do Senhor. Agora, esse homem gerado espiritualmente, numa nova semente incorruptível da tua palavra, eu vou estar agora consumando na cruz aquele homem que o Senhor falou que a gente devia ser, completo, pleno. Então a cruz, ela não está fazendo um feito bem feito, queridos. A cruz, ela está formando um homem perfeito. Você só pode ir para a cruz para ser um Cristo. Quem não quer ir para a cruz é um anticristo. É pró-Jesus, mas é anticristo, querido. A teologia infantil que estão ensinando até hoje é fazer esse ser humano, embora caído, que é espiritual, fazer ele buscar um poder para ser espiritual. É ter o Espírito Santo para ter poder. Não, é ter o Espírito Santo para expressar toda a sua força espiritual para ser humano. Não é ter. Tem gente que tem o Espírito Santo, tem dons espirituais. Não estou questionando isso. Nem que é certo, nem que é errado. Estou falando que é santo, queridos. Mas ser guiado pelo Espírito Santo, orientado, mas estão entristecendo, estão impedindo. Então, o que ele está falando é deixar o Espírito Santo te levar para onde às vezes você não quer, mas fazer lá o que é necessário. Então, tem gente que continua para o contexto de invocar Deus. Precisamos ficar invocando Deus. Lembra, lá em Gênesis, a partir de 7, vem Enos, e falou, a partir de Enos começaram a invocar Deus. Quem invoca Deus é filho de Deus. E um filho de Deus que fica invocando Deus, ele diz que todos morriam, mas teve um que andou com Deus, Enoque. Esse não morreu. Então a morte, mesmo para os filhos de Deus, acaba acontecendo. Por que acaba acontecendo? Porque ele fica pensando ainda em si. Ele não apagou de si, não que se desapegou de si mesmo e das coisas que ele acha que possui. Nós não possuímos nada, nós somos administradores de tudo. E ele falou, administra comigo tudo. Tem gente que fica invocando a Deus, mas não está em comunhão com Deus. Se você está nessa teologia infantil, eu vivi muito disso, saí dessa teologia infantil e assumi a responsabilidade. Então eu não quero mais manter a aparência espiritual de um crente. E eu quero ser a expressão de um justo, santo e perfeito. Eu não quero ter uma aparência ilibada, pura, limpa, sem culpa ou suspeita, jogando a responsabilidade para o outro. Não. Eu quero ser uma pessoa plena para assumir a responsabilidade do que eu assumi. Para levar até o fim. Mas você vive com medo. Religioso. Crente. Vive com culpa, constantemente. Acho que não está bem certo, preciso fazer outra coisa, preciso usar um outro argumento, usar uma estratégia. Não, está faltando de amor, querido, é comunhão. Vive com vergonha, porque você vive no estrito limite da obrigação legal. Precisa ir para a igreja, senão segunda-feira Deus não abençoa. Preciso dar o dízimo, senão o saco na minha casa vai ser furado. Não excedem a obediência, levando esse amor, negando a si mesmo, tomando a sua cruz. Tem gente se esforçando tanto, dia a dia, para encontrar com Jesus. E Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, 31, dia a dia eu morro. Dia a dia eu morro para que Cristo apareça através de mim. Ele não se mata e nem se mata. Ele morre para si mesmo. Ele luta consigo mesmo para não ficar desacreditado, para expressar o Evangelho. Para que um dia ele falou, eu vou encontrar com Jesus. E quando eu encontrar, eu não vou estar envergonhado. Porque eu quero encontrar como ele falou que gostaria de me encontrar. Não perseguindo, mas amando. Não fazendo acepção de pessoas, mas amando, incluindo. Então nós vamos perceber que tem gente que está se esforçando, dia a dia, para um dia encontrar com Jesus, como as virgens. Vou voltar a repetir, nela só tinha uma diferença.
elas foram além da obrigação. Elas levaram azeite nas vasilhas, além de terem o Espírito Santo em si, como as outras. Na hora H, as demais não sábias saíram para comprar. Tem gente ainda vendendo a salvação. Ainda não entendeu santificação e comunhão. É isso que a gente precisa deixar Deus trabalhar. Então tem gente vendo formalidade. E Jesus quer encontrar nós agora, não numa condição de natureza pecadora, e não um estado de pecado, de afastamento, mas Ele quer encontrar a gente como um Cristo, encontrar a gente numa condição de amor desinteressado com Deus e para com o próximo. Você pode alcançar resultados bem-sucedidos, querido, usar de estratégia, isso não está errado. Estratégias bem executadas, formas que você cria, liturgias que você faz, não quer dizer que isso é problema ou está errado. Ele só está dizendo que isso sem amor não tem significado. Não são fundamentais. Porque nós precisamos definir bem as bem-aventuranças. E as bem-aventuranças, queridos, estão definidos em 3 coisas para um propósito para o qual nós somos formados e fomos chamados. O propósito é você ser como Cristo e comunicar os aspectos invisíveis das virtudes da natureza santa de Deus de forma visível com a sua vida. Não adianta você realizar, fazer algo bem feito, se deixar de cumprir o seu propósito, ser uma pessoa perfeita. Jesus falou, sede perfeito. Ele não falou sede salvo. Salvo Deus já deu. Ele fala sede santo. Então, depende algo de você. E ser perfeito também vai depender de você. Deixar o Espírito Santo agir através de você. Agir em você, através de você, e você expressar isso de uma maneira clara para as pessoas. Tem que ser perfeito, completo, justo e amoroso. Jesus disse, sede santo e sede perfeito. É sede, é imperativo. Se o homem não expressar Cristo, não adianta ser um feito bem feito, queridos. Tomar a sua cruz é um processo completo. Vou repetir. Tomar a sua cruz, negando a si mesmo e tomando a sua cruz, é um processo completo e consumado para você dizer agora que você é um homem perfeito. Jesus falou, está consumado. O está consumado é para dizer, Pai, aquele homem que o Senhor falou que era para ser, agora eu trouxe a imagem e semelhança dele. Para todos que creem em mim, tenho essa imagem e semelhança de um filho por adoção, que vão revelar esse Pai nas suas virtudes, fazendo com que o propósito da sua vida tenha significado. Completo, está consumado. De ser um homem perfeito, completo, como Cristo, sendo um cristão, um pequeno Cristo, e não na expectativa de fazer um bem feito, ou um feito, bem feito. Um homem perfeito é provável aquele que faz um feito, bem feito. Por quê? Porque ele não quer fazer um feito mal feito. Por isso, ele se torna o quê? Uma pessoa que você fala assim, não, ele fez uma coisa boa. Jesus só fez coisa boa. Mas quando terminou de fazer e falou, está consumado, você vê ele pendurado numa cruz, você fala, aquele que fez tudo bem feito, parece que está sofrendo um bem feito, que não é perfeito. Não, ele era o perfeito consumando uma obra que à primeira vista para os homens parecia ter acabado, sem significado. Mas ele mostrou, nessa condição de se doar, que ele estava fazendo a expressão do que Deus queria. Então nós vamos entender que quando nós tivermos um amor desinteressado, você pode sofrer um feito mal feito, por ter praticado um feito bem feito. É isso que vai me levar, que vai te levar a negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Para trazer o quê? A sua memória. Por isso que ele vai continuar falando lá em Apocalipse, aos anjos da igreja, e ele vai falar para Esmirna, Pérgamo, para Tiatira. Para cada momento desse, ele está expressando uma realidade nossa como cristão. Então ele vai trazer o quê? Quando você entender o negar a si mesmo, tomar a sua cruz, você vai entender exatamente tudo isso que eu acabei falando. Porque você vai passando por tribulação, mas vai tendo perseverança, experiências e muito mais esperança. Porque você tem certeza que essa esperança que você tem no Senhor, ela será cumprida no eterno. Por isso, traga à memória, como diz
o profeta Jeremias: trago agora à memória o que me pode dar esperança. Mesmo eu pensando no versículo 18 que ele diz: como a minha esperança no Senhor vai de que jeito? Já pereceu. Porque as pessoas vão ficando frustradas na alma, querido, desanimadas na alma. Então eu quero dizer para você o seguinte: traga à sua memória o que pode dar esperança, para viver o feito bem feito, como nos ensinou Jeremias. O que nós aprendemos com essa passagem de Jeremias? Faça o bem a todos, não faça acepção de pessoas. Faça sempre o feito bem feito, mesmo que tudo que você esteja passando parece ter algo mal feito, que você está sofrendo por um mal feito. Jó passou por isso, e eles achavam, os religiosos, Elifaz, Bildade, Zofer, eles queriam achar nele um pecado para dizer: você está passando assim? É por causa disso. Não, Deus estava permitindo ele se tornar uma pessoa mais perfeita, mais justa. Não só para saber de Deus e o seu poder, mas para conhecer Deus, entrar na sua intimidade de amor. Que a gente possa aprender com essas passagens, aprendendo com essas 3 palavras: lembra-te. É bem contexto de mente, é pensamentos. Veja como você está pensando, para não criar raízes de amargura no coração. Tira as raízes de amargura e enche o coração com amor. Depois, as experiências que você tem também criam raízes de amargura, porque são ações e que te geram reações. Mas se você tiver o Espírito Santo, você não vai mais reagir, você vai agir. Você não vai mais reclamar, você vai clamar. Você vai ficar em silêncio para ouvir o Senhor falando e te dando esperança. Passando por tribulação, perseverando, sofrendo. Porque o amor é sofredor, mas não é paixão para ter, é uma paixão para se doar. Isso é ter esperança. Porque você tem a certeza e convicção que aquele que começou a boa obra em mim e em você, ele vai concluir até aquele dia, se nós não impedirmos que ele continue fazendo esse processo de santificação em nossas vidas e de perfeição da nossa vida, deixando o Espírito Santo nos guiar, nos dirigir, fazer a gente crescer, se tornar responsável e não passar a responsabilidade para outros. É assumir e revelar, mesmo você sofrendo, porque o sofrendo você vai entender que a tua esperança está no Senhor. E mesmo as pessoas olhando, você vai continuar fazendo a prática do bem, o bem feito. Embora as pessoas estejam vendo você sofrer, elas vão falando: está vendo? Bem feito para ele, está sofrendo. Ele falou: não, bem feito porque eu estou fazendo, porque as minhas obras estão te revelando. Você conseguiu ver Cristo em mim? Vou repetir: você conseguiu ver Cristo em mim? Com Jesus falou: Filipe, você está vendo o Pai em mim? Ele falou: não. Ele falou: então olha as obras que eu estou fazendo. Porque na consumação, talvez você vai ficar nu, pelado, sem nada, e vai voltar a encontrar com Jesus, porque você foi um administrador. Você fez tudo bem feito, mas você sofreu um mal feito. E não por isso você desanimou, você perseverou. É o que ele fala. Sabe o que te falta? Primeiro amor, volta. Volta. Lembra-te onde você caiu. É negativo, mente. Pensa bem. Lembra-te do sábado, guarda-o. É tudo um contexto para lembrança. Mas sempre comemora. Traga à memória o que pode te dar esperança. Porque as recordações, elas podem ser boas e ruins, lembranças boas e ruins, mas o que você traz à memória, ao espírito, se for as coisas de Deus, e tudo que você teve com experiência com Deus, eles vão mostrar essa realidade futura. Presente agora, futura, porque o Espírito vai te inspirar no futuro, para que você viva com a certeza e a convicção do eterno. Que assim nós possamos ser abençoados com essa palavra, abençoar outras pessoas e continuar crescendo para a honra e a glória de Deus Pai. Amém, queridos? Em nome de Cristo Jesus. Amém. Que essas palavras realmente venham fazer com que nós perseveremos até o fim e que nós possamos buscar esse ideal que é a perfeição em Cristo.
e que nós não nos conformemos com a maneira que somos, mas que possamos ter em mente esse ideal que é Cristo em nós, nos tornando perfeitos, sendo aperfeiçoados nele, porque como o Michel falou, um dia nós estaremos diante dele e vamos prestar contas do que nós fizemos. E que sejamos encontrados como as 5 virgens prudentes que foram além no amor. Vamos agora encerrar o nosso culto. Eu vou estar orando, que você esteja entregando a sua vida, som do seu coração. Veja se há em você algum caminho mau, se há em você alguma falta de amor, e estejamos nos aperfeiçoando ao caminho eterno que é Cristo Jesus em nós. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós nos entregamos a Ti, Espírito Santo. Venha, enche-nos, Senhor, para que nós possamos transbordar, amém, que o Teu amor possa transbordar, amém, e que no dia da Tua volta nós tenhamos azeite, amém, em reserva, Senhor, mesmo dormindo, mas que o Teu amor esteja fluindo, sim, através de nós. Amém. Tem misericórdia de nós, sim, Senhor. Ensina-nos o Teu caminho, que sejamos abençoadores. Amém. Livra-nos do egoísmo, sim, da vaidade, sim, que não pensemos só vem a mim, mas que possamos realmente desapegarmos, sim, das coisas da terra, sim, e sermos doadores, sim, de vida, amém, para todos aqueles que nos cercam. Amém. Fica conosco, Senhor, nesse dia, ajuda-nos a meditar no Senhor, sim, para aprendermos a ser melhores. Ó Deus, abençoa cada um que participou conosco, cada família, cada um que ainda vai assistir, participar desse culto. Sim. Derrama a Tua bênção, amém, a Tua unção, amém, dá forças, amém, disposição, sim, para prosseguirem, sim, na carreira de fé. Amém. Ó Senhor, obrigada. Abençoa-nos e abençoa a todos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós iniciamos esta semana. E tomamos posse. Para nossas vidas. Para nossas famílias. Para nossos trabalhos. De uma semana de bênçãos. Uma semana de vitórias. Sempre confiantes nas promessas de Deus. E rejeitamos toda obra maligna contra nós. E que não sejamos usados pelo mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus abençoe a todos. Amém.